camiseta Ah, azul. então Sim, tá bom. deu até Eu vontade de vou. comer pizza de novo, viu, Karen? Que eu vi o forno lá no fundo. Eu, Tá eu, vendo aí, ó? eu, eu não Eu sei se eu tive falei, que. vai ser gravado, tá, gente? A Su começou a gravar, vai ser gravado e depois ela vai levar para o YouTube. Beleza. É, vim aqui para trás, vocês estão vendo aí, eu estou na minha área da churrasqueira aqui, porque meu marido está lá na sala e ele falou: quer que eu saia daqui? Eu falei: não, deixa que eu vou lá para trás que é melhor. Fica mais reservado também. Então, alguém falou, deixa eu ver quem foi que falou aqui que eu sou. A Magali falou, né? Que eu sou a gaúcha que representa os gaúchos aqui em Brasília. É verdade, viu? Esqueci de falar isso, Isabel. Eu sou gaúcha, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul tem uns 24 anos mais ou menos. Mas eu sou gaúcha. Tô até aqui com meu chimarrão para poder molhar o bico aqui enquanto eu converso um pouco com vocês. Então, é um privilégio para mim poder estar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre esse tópico. Quando a Isabel perguntou para mim qual o tópico que eu viria falar, né? Eu pensei em muitas coisas e, e aí, durante a semana toda, ficou martelando na minha cabeça sobre esse tema aqui, que é o Selando Famílias para a Eternidade, né? Então, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, que é um tema tão importante e às vezes até pouco compreendido, né? As pessoas elas não compreendem assim de fato o poder do selamento de famílias. E aí o meu objetivo hoje aqui com vocês é plantar uma sementinha para que vocês possam buscar, né, por vocês mesmos esse conhecimento. Não tem como a gente ensinar o que o Espírito ensina, é impossível, né? Só o Espírito pode ensinar coisas profundas como são as coisas do Evangelho, para que a gente possa de fato compreender e viver à altura daquilo que a gente aprende, né? É uma grande responsabilidade quando a gente aprende sobre verdades eternas. Porque quando a gente aprende, a gente precisa viver. A gente sabe que o evangelho é um evangelho de ação. Então, não existe nada hoje no evangelho que você aprenda e que não vai te exigir que viva aquilo que você acabou de aprender. Então, sempre você vai aprender e viver. Na maioria das vezes, você vai aprender vivendo, né? Mas, de qualquer forma, você vai viver aquilo que você aprendeu e vai, então, crescendo e progredindo naquele conhecimento enquanto você está vivendo de acordo com o que você aprendeu, né? Então, esse tema aqui, ele é um tema importante exatamente por isso. É, Numa assembleia solene realizada no templo de Kirtland, em 6 de abril de 1837, o profeta Joseph Smith declarou exatamente isso aí que está na tela para vocês. Depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Karen, não tá evangelho. aparecendo. Aqui para mim Não não tá tá Oi? aparecendo, aparecendo. não. Tá aparecendo para mim não, pra gente. Nem Agora, para mim. peraí. Não está aparecendo o que? A apresentação? Ou tudo? A apresentação não está Apresentação. aparecendo. Oxe, peraí. E agora? Tá a tela preta. Agora sim. Para mim tá uma tela Apareceu? preta. Agora tá. Agora tá. Tava falando, o microfone Ah, tá. deixa eu ver uma coisa aqui só, que eu acho que. Tá aparecendo agora. Mas está Tá aparecendo uma aparecendo as janela. suas notinhas e a Canva Live, não tá aparecendo um slide inteiro. Ah, Peraí, tá. deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar. Eu acho que é esse aqui. Ver se vocês estão aparecendo. Tá vendo só o slide ou as minhas anotações? Acho que Tô tá, vendo peraí, acho você que tá entrando. ainda Agora carregando. entrou. Agora foi. Entrou? Selando família. Uhum. Entrou. Então, beleza.
Então vamos lá. Então, nessa Assembleia Solene, lá em 1837, o profeta Joseph Smith então declarou: depois de tudo que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Quase exatamente 7 anos depois, no dia 7 de abril de 1844, ele fez essa declaração: a maior responsabilidade do mundo que Deus colocou sobre nós é a de buscar os nossos mortos. O apóstolo disse: para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, porque é necessário que o poder selador esteja em nossas mãos para selar nossos filhos e nossos mortos para a dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação para cumprir as promessas feitas por Jesus Cristo antes da fundação do mundo para a salvação do homem. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, tá? Sobre essas duas declarações que ele fez. Como que pregar o evangelho e buscar os nossos mortos podem ser simultaneamente os maiores deveres e responsabilidades que Deus colocou sobre seus filhos? Eu gostaria que vocês compartilhassem os Karen, pensamentos de vocês. para mim só está aparecendo Karen, Andrade iniciou o compartilhamento da tela, não tem nada. O meu daqui tá a pergunta, selando Eu não, famílias. eu não estou Está vendo aparecendo a nada. pergunta? Tá aparecendo a pergunta, selando famílias para a eternidade. E Dória, talvez tu tenha só que passar a tela até encontrar aonde está a apresentação. Só passa o dedinho para encontrar a apresentação, porque está sendo Na compartilhada. tela é para estar aparecendo a pergunta: como pregar o evangelho e buscar nossos mortos podem ser simultaneamente os maiores deveres e responsabilidades que Deus colocou sobre seus filhos? e só tem uma telinha da pessoa, tipo como é o nome? A Karen tá falando, só tem a imagem dela e o slide dela. Não Muito tem bem. todo mundo. Karen, o que veio à minha mente foi aquela escritura do Senhor falando: pois esquece minha obra e minha glória, proporciona a imortalidade e vida eterna ao homem, né? Uhum. Eu tenho uma amiga, deixa eu só compartilhar uma coisa super rápida. Eu tenho uma amiga que eu estava falando com ela há um ano atrás, mais ou menos, dizendo assim: Luciana, eu tô meio assim, sem saber que rumo tomar na vida. E ela me disse o seguinte: ela disse assim, quando você for orar para saber qual decisão você vai tomar, se muda ou não, ela disse assim: ora e pede em tua oração que o Senhor te ajude a saber qual o melhor caminho que você possa servir como instrumento para a coligação de Israel. Né? E eu nunca tinha pensado em decisões pessoais de para onde mudar, o que fazer da minha vida, levando isso em consideração. Né? Aí ela disse assim: ore sobre isso. Né? Essa como sendo a sua responsabilidade principal aqui na Terra. Mas, enfim, foi isso que veio à minha mente. Que forte, né? Então, Karen, também a promessa que o Senhor fez em Malaquias, né? Que nós não seríamos. Como é que nós poderíamos. A terra seria amaldiçoada se esse trabalho não for feito? Se é obra missionária, como é que a gente vai compartilhar do evangelho? Como é que vai falar de famílias eternas, tudo isso, né? Então, é, essa é a nossa maior responsabilidade, porque senão toda a terra estaria em maldição. Uhum. Ó, mas Eu acho vou, vou, também, eu acho, vou, ah, pode falar. eu acho também que pelo menos na minha bênção patriarcal, né? É um pouco do propósito, do meu propósito, Isabel, né? Aqui tem os dois propósitos. Como eu sou da tribo de Efraim, é de pregar o evangelho, e a minha parte de genealogia, né? Então, assim, eu tenho essa responsabilidade, né? Eu, Isabel, tenho essa responsabilidade. Então, acho que a minha bênção patriarcal, um dos propósitos meu aqui na Terra são esses: pregar o evangelho e também fazer as ordenanças pelos meus fiéis. E vocês acham que existe uma relação entre esses dois trabalhos, a obra missionária e o trabalho de templo e história da família? O que vocês acham? Eu acho que sim. Não tem como tirar um do outro, não tem.
Com Eles certeza, estão porque sem super esse ligados. conhecimento não tem como, para poder entrar no reino do céu, precisa do batismo, né? E o batismo vem pela pregação e aceitação do Evangelho de Jesus Cristo, né? Tanto aqui na Terra como lá no mundo dos espíritos, está tendo acontecendo a pregação do Evangelho. Então é um trabalho essencial. Sem essa pregação, não tem como as pessoas aceitarem o Evangelho e podemos nos ser batizados e fazer parte da congregação de Israel, né? Do povo de Deus. Perfeito. O trabalho missionário e o trabalho de tempo e história da família, na verdade, eles são aspectos complementares e interrelacionados. Então, um complementa o outro e eles têm uma relação muito profunda entre eles. Isabel, só uma coisa, tem algumas pessoas falando no chat, eu não consigo acompanhar. Aí, se você. Não, nada, nada demais até agora. Só Tá. cheguei, boa noite. Quando eu Se tiver forem fazer alguma perguntas pergunta, no chat, tu falo. fala. Tá. Então, o trabalho missionário, né, de obra missionária e o trabalho de tempo e história da família, eles são aspectos complementares e interrelacionados do grande trabalho, da grande obra que o Senhor está realizando entre nós, que é o grande trabalho de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, como está lá em Efésios 1:10, né? Lá em Efésios 1:10 diz de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, a obra missionária e o trabalho de tempo e história da família dependem um do outro. Eles são tão relacionados que nós não podemos fazer uma dicotomia entre eles, não tem como separar. Se em algum momento eu fizer, vamos supor, né? Eu estou organizando, eu estou planejando, né? Um projeto de obra missionária e deixando o tempo e história da família de lado, ou planejando um projeto de tempo e história da família e deixando a obra missionária de lado, eu não estou realizando o grande trabalho dos últimos dias, que é o de tornar, congregar em Cristo todas as coisas. Porque tudo se relaciona à mesma coisa, que é a Cristo. Então, por que que nós pregamos o evangelho aos vivos? O propósito do Senhor para a obra missionária é convidar todos a virem a Cristo, a receber as bênçãos do evangelho restaurado e a perseverar até o fim por meio da fé em Cristo. Nós não compartilhamos o evangelho somente para aumentar o tamanho numérico e a força da igreja na ficha, né? Não para aumentar o percentual de número de membros no mundo da nossa religião. Não é para isso que a gente prega o evangelho e batiza as pessoas. Em vez disso, nós procuramos cumprir a responsabilidade que foi divinamente atribuída a cada um de nós de proclamar a realidade do plano de felicidade do Pai Celestial, a divindade do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e a eficácia do sacrifício expiatório do Salvador. E oferecer, por fim, as ordenanças de salvação para as pessoas na mortalidade que ainda não estão sob o convênio. Então, isso tudo são os objetivos fundamentais da pregação do Evangelho. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos ensinando a respeito do plano de felicidade. Existe um plano de felicidade, né? Nós estamos ensinando sobre a natureza divina de Jesus Cristo, e nós estamos ensinando a respeito da eficácia do sacrifício expiatório que ele realizou por cada um de nós, e, como consequência de tudo isso, nós vamos estar, então, oferecendo as ordenanças de salvação para as pessoas na mortalidade, de salvação e de exaltação, né? Para as pessoas que estão aqui na mortalidade. Para que elas, então, passem a oferecer isso para as pessoas que já não estão mais aqui na mortalidade. E eu acho super interessante isso, né? Eu acredito que vocês devem estar se perguntando agora aqui, né?
Nossa, Karen falou que ia falar sobre selamento de famílias e está falando sobre obra missionária, né? Como assim? Por que que ela está falando começou desse jeito, né? Então, eu pensei muito sobre como começar a falar sobre isso, porque, principalmente por conta dessa gravura aqui. Eu amo esse acontecimento. Nós sabemos que é o acontecimento que, depois da expiação de Jesus Cristo, é o acontecimento que é um divisor de águas também para nós, né, para a humanidade. Nesse dia, muita, todas essas coisas que a gente acabou de falar, que hoje nós ensinamos para as pessoas, foram reveladas, foram restauradas aqui, né? Por incrível que pareça, a humanidade, de uma forma geral, não sabia, naquele dia que Joseph Smith teve essa visão, elas não sabiam que Jesus Cristo era da divindade de Jesus Cristo, elas não sabiam que existe um plano para cada uma delas, um plano de redenção, elas não sabiam que Deus e Jesus Cristo eram entes separados de corpo físico e matéria de matéria e que poderiam ser e que podem ser e que são tangíveis, né? E elas não sabiam qual era o propósito verdadeiro delas aqui nessa terra. Naquela época elas não sabiam, muitos não sabiam, né? E hoje continua acontecendo isso. Hoje a gente ainda encontra muitas pessoas que não sabem dessas coisas, né? Gente, só um minutinho aqui que estão me chamando aqui, rapidão. Dória, conseguiu? Você entrou e saiu de novo? Saiu e entrou de novo? Conseguiu? Tá vendo o Sim, slide dela? chamada, a tela para mim, a tela tá preta. Não consigo. Uai. Mais alguém não tá vendo a tela dela? Eu tá Por favor. tranquilo, tá tão bonito os slides, Peguei, Dória, que desculpa. pena. Tenta entrar e sair de novo para ver se. Eu não tô vendo slide nenhum. Eita, sério? Deixa Cara, eu parar eu Não, de Não, tá compartilhar. perfeito. Não, Tá Karen, perfeito. acho que é problema meu aqui. do lado dela. Acho que é um problema dela, porque eu estou conseguindo ver direitinho. Tem mais uma irmãzinha que falou que não tá vendo a Teixeira, a Luna Teixeira aqui, ó. Ah, mas isso é questão pessoal, do lado dela, de cada. Mas é um problema lá da configuração da pessoa, porque se todo mundo, a maioria está assistindo, então não é um problema da Karen, é um problema de quem está recebendo. Muito Será bem. que não é a forma de visualização de vocês? Tipo, a Dória mesmo. Dória, será que não é a forma de visualização da sala que você tem agora que está impedindo você de ver a apresentação? Eu tô no notebook, como sempre estive nas reuniões. A Dória só tenta sair e entrar novamente. Vamos lá, gente. Então, ah, então, muitas pessoas, elas não tinham esses conhecimentos que para nós pode parecer hoje básico, né? Mas para muitas pessoas não é básico, né? Então, por que a gente precisa começar com a obra missionária quando a gente vai falar sobre o selamento de famílias, né? Porque nós precisamos primeiro entender qual o motivo do trabalho que nós precisamos, qual é o motivo da realização do trabalho no templo. E por incrível que pareça, muitos ainda não compreenderam, frequentam o templo, mas ainda não conseguiram, de fato, entender o que eles estão indo fazer lá. E às vezes falta um pouco da base, né? De quando conhecer, de quando conheceu o Evangelho e de quando entrou para o povo do convênio, de ser então ensinado a respeito do seu propósito a partir daquele momento. Até nós nos tornarmos filhos do convênio, nós não tínhamos propósito na vida. Não existia, não existia o que nós precisamos fazer? Por que eu vim nascer? E são perguntas normais que nós nos fazemos. De onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito, por que eu nasci?
todas essas perguntas a gente se faz em algum momento da nossa vida, né? E quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos banhados de verdades que vão trazer para a gente o verdadeiro propósito, nosso verdadeiro propósito aqui na Terra. E aí a gente começa a compreender por que que a gente nasceu, por que que a gente nasceu nessa família, por que a gente nasceu nessa época, por que nós conhecemos o Evangelho em determinado momento da nossa vida, não mais cedo, não mais tarde. Por que certas coisas a gente começa a ter, então, uma perspectiva eterna muito maior do nosso propósito como membros da igreja, quando a gente compreende de fato esse momento aqui que vocês estão vendo, que foi a primeira visão, né? Por que que os céus, quando os céus se abriram, finalmente, depois de centenas de anos, a primeira coisa que foi mostrada foi eles se mostraram. Por que eles se mostraram? Porque nós precisávamos entender que nós somos imagem e semelhança deles de verdade. Deus e Jesus Cristo não são uma pessoa só. Eles não são um espírito, eles não vivem dentro de nós, né? Eles são pessoas de matéria tangíveis hoje, um corpo exaltado, e um dia nós vamos ser como eles são também. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, não se torna mais algo tão longe de nós, o propósito de nos tornar como eles, né? Eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre cada um desses ensinamentos, desse momento tão especial que foi a primeira visão, quando Joseph Smith aprendeu sobre todas essas verdades, né? Verdades, então, que haviam se perdido e que precisavam ser restauradas. Hoje, com o conhecimento que a gente recebeu, nós podemos, de fato, testificar e ensinar sobre a divindade do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Nós podemos hoje testificar e explicar a eficácia do sacrifício expiatório do Salvador, né? Nós podemos hoje, com mais facilidade, nos perdoar. Porque quando nós não nos perdoamos, nós estamos botando limites na eficácia do sacrifício expiatório do Salvador. E hoje nós sabemos que não existe limite para a eficácia do sacrifício expiatório do Salvador. Mas nós só sabemos disso porque Joseph Smith abriu o céu, quando abriu os céus, Joseph Smith aprendeu sobre essas coisas e então nos ensinou, né? Aproximadamente 3 anos depois, em resposta a uma oração sincera, na noite de 21 de setembro de 1823, o quarto de Joseph se encheu de luz até ficar mais iluminado do que ao meio-dia, como diz lá nas Escrituras. Uma pessoa apareceu ao lado da cama dele, chamou ele pelo nome e declarou que era um mensageiro enviado da presença de Deus e que seu nome era Moroni. Ele instruiu Joseph sobre o surgimento do livro de Mórmon e depois, logo após ele ter falado sobre o livro de Mórmon, ele citou uma escritura que está no livro de Malaquias, lá no Velho Testamento. E eu gostaria de mostrar para vocês, eu não sei se vocês, com certeza vocês já devem ter visto isso, já devem ter percebido isso, mas quando Moroni citou o livro de Malaquias, ele citou diferente, com alterações, né? Então, lá em Joseph Smith História, nós lemos como que Moroni citou essa escritura. Eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. E em Malaquias diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, eu gostaria de convidar vocês
a fazer uma rápida análise dessas duas variações que nós temos aqui. Então, lá em Joseph Smith História, ele começa dizendo que o que ele está revelando, qual o objetivo do profeta Elias aparecer para Joseph Smith, né? A gente tem aqui, né? Eis que eu vos envio o profeta Elias. Então, por que o Senhor ia enviar o profeta Elias? Se a gente só lê a escritura em Malaquias, não tem o porquê aqui. Ele só fala, eis que eu envio o profeta Elias. Por que não outro profeta? Por que não Pedro? Por que não Tiago? Por que não João? Por que não qualquer outro? Por que teve que ser o profeta Elias? Porque, de acordo com a variação aqui, porque o profeta Elias possuía o sacerdócio, né? Ele possuía as chaves do sacerdócio para realizar aquilo que precisava ser realizado nos últimos dias, né? E aí a gente lê aqui nessa escritura de Joseph Smith História que foi o profeta Elias porque era ele que tinha o sacerdócio, certo? E para que ele apareceu e para que ele tinha esse sacerdócio? Para plantar no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. E aqui no livro de Malaquias, ele fala o quê? Que ele ia enviar o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos. Vejam que aqui ele está falando sobre antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui, o grande e terrível dia do Senhor também. Então, nós sabemos que antes da segunda vinda, que é o grande e terrível dia do Senhor, né? Os corações precisam ser convertidos. E para que os corações sejam convertidos, nós precisamos plantar nesses corações o quê? Nós precisamos plantar no coração as promessas feitas aos pais. É isso que nós plantamos nos corações das pessoas hoje quando nós estamos ensinando o evangelho para elas. Nós plantamos a promessa que foi feita aos nossos pais. A promessa é de que nós poderemos nos tornar como Deus e Jesus Cristo é hoje. Em última análise, as instruções de Moroni ao jovem profeta abordaram dois temas principais. Primeiro, ele falou do livro de Mórmon, e depois ele falou do trabalho de templo e história da família. As palavras de Malaquias que prediziam o papel do profeta Elias na restauração de tudo. Se o profeta Elias não tivesse vindo, nós não estaríamos nos últimos dias. Nós não estaríamos aptos a nos preparar para a segunda vinda do Salvador. Esses acontecimentos iniciais e a ordem dos dois acontecimentos iniciais revelam uma correta compreensão da Trindade, primeiro. Joseph Smith teve a visão e entendeu que Deus é um, Jesus Cristo é outro, o Espírito Santo é outro, e entendeu do que eles eram feitos. Depois foi estabelecido a realidade da revelação contínua, ou seja, os céus estão abertos. Depois foi salientada a importância do livro de Mórmon. E então foi ensinado que tudo isso é uma preparação para que nós possamos realizar o trabalho de salvação e exaltação, tanto para os vivos quanto para os mortos. E aí, se vocês olharem aí essa linha, né? Essa linha de acontecimentos, né? O que a gente entende? Que nós precisamos aprender de verdade quem é Deus e Jesus Cristo. Nós precisamos entender que tudo que nós precisarmos saber, nós vamos receber
por meio de revelação, porque os céus estão abertos. Nós precisamos entender que a leitura do livro de Mórmon é que vai preparar o nosso coração para receber tudo aquilo que a gente precisa receber e para também realizarmos o grande e maravilhoso trabalho de templo e de história da família que sela as gerações para o tempo e para a eternidade. Natália, queria falar? Você falando das promessas, né? Eu achei tão lindo. Agora nós contemplo, né? Eu vi as sistres entrando lá com as famílias, com os pesquisadores lá no templo, até onde eles podem ir apresentando. Mas eu também me senti participante de uma promessa que o próprio Salvador fez a Enos uma vez dentro do Templo de Brasília. Eu estava oficiando na sala, naquela sala de espera, né, onde que os jovens ficam, e o registrador do templo e também o conselheiro foram lá, receberam os indígenas e foram entregues a cada um deles o livro de Mórmon lá dentro do templo. Eu me senti uma testemunha ocular de uma promessa que o Salvador fez a Enos há muitos anos atrás. Então, às vezes, o Senhor, ele não só ele está nos ensinando isso, mas ele também, nesses últimos dias, ele está fazendo com que nós sejamos também testemunhas oculares desses acontecimentos que ele cita nas Escrituras. Eu fiquei muito feliz com isso e muito grata. Perfeito sua colocação, realmente, né? E o livro de Mórmon, ele tem um papel essencial para que o trabalho de tempo e história da família possa ser realizado, porque nós tivemos uma recente atualização no manual, né? E lá no manual agora já falava, mas muito tímido, né? Hoje fala de uma forma bem mais explícita, fala que nós não podemos realizar ordenanças por pessoas que não são nossos familiares. Então, se a gente não consegue conectar na nossa árvore familiar uma determinada pessoa, nós não podemos fazer as ordenanças por ela. E por que que vocês e aí hoje, né, assim, essa regra sempre existiu, mas ela nunca foi carregada lá no Family Search. Então, passava de 110 anos, a gente conseguia gerar cartão de ordenança para todo mundo. Se a gente achasse uma lápide de cemitério de uma pessoa que nasceu em 1800, a gente jogava lá dentro do Family Search, mesmo sozinha, sem ligar ela na árvore de ninguém, a gente conseguia gerar o cartão de ordenança. Por que que agora a gente não pode mais? Por que que eles fizeram essa trava? E esses dias eu vi de uma pessoa assim, poxa vida, mas está dizendo que está acelerando a obra e só está dificultando. Agora eu não posso mais fazer por quem não é da minha família, né? Por que que nós não podemos mais fazer por quem não é da nossa família? O que vocês acham? Porque eu, Isabel Silvana, sou responsável pela minha família. Então, eu tenho que primeiro cuidar da minha família, né? Até eu tava, Uhum. não sei se foi que eu falei ou se foi com a presidente da minha ala, que eu falei assim, eu preciso ir ao templo com os nomes dos meus familiares. E não ir ao templo fazer ordenança pelas outras pessoas que, sim, precisam também, mas primeiro eu tenho que cuidar dos meus familiares. Então, aí quando eu tiver ok, chegou lá na Adão e Eva, aí eu posso, né? Não que também seja restrito, eu também, se for um outro dia, tal, eu posso sim ajudar também, né? Fazer ordenança por outras pessoas, mas o principal, primeiro, é minha família. É o que eu E penso. porque muitas pessoas também querem fazer suas próprias famílias, né? Eu já vi casos de pessoas se batizando na igreja e quando foram lá batizar o familiar dele, não já tinham sido batizados e a pessoa ficou muito revoltada e saiu da igreja porque ela queria ter tido o privilégio de fazer pela mãe dela. Mas só que as pessoas já tinham ido lá e já tinham feito pela mãe dela, entendeu? Verdade. Aí roubou dela essa oportunidade, né, de passar por esse momento especial. Então, Irmã, gente, eu levantei minha mão oi. para não passar muito para frente, porque Desculpa. a gente está falando nesse exato tema, né, de você não poder fazer as ordenanças
pessoas que não são da sua família. Eu consegui fazer uma ordenança, eu batizei o pai do meu ex-marido. E meu ex-marido nem estava na minha árvore. Eu pedi autorização na igreja, peguei uma carta com meu ex-marido, coloquei tudo que eles pediram. Aí um dia eu Uhum, estava no templo, eu desci na pia batismal, nem estava na programação, pedi para que se eles pudessem batizar, na hora eles batizaram. Porque eu estava com uhum. cartão, claro, né? Então eu acho que. Existe. Hum? Desculpa, desculpa. Então, eu consegui para uma pessoa que eu praticamente não tenho relação nenhuma. Eu simplesmente Uhum, linkei a árvore dele, do pai dele, com a minha árvore, não conseguia fazer. Então, tem uma parte de suporte da igreja. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir. Pedi ajuda na igreja inteira, ninguém me ajudou. Aí, online, eu consegui. A pessoa já me deu o código. Aí, eu fui na árvore do pai dele que eu tinha senha. E fui e batizei. Foi um momento muito emocionante, porque eu fui também testemunha disso. E fiquei muito feliz, porque sempre acreditei que o pai dele queria ser batizado, sabe? Então eu consegui. Então, quando você fala que não tá legal. no manual, eu até acredito nisso, porque eu não leio muito manual, sou bem honesta. Mas eu não sei se abriram exceção, mas dependendo do caso, talvez tenham exceções, sabe? Uhum, sim, tem exceções, sim. Existem exceções, né? Coisas Que, que que são. uma outra coisa, eu fiz de tudo para me selar minha mãe e eu não consegui. Uhum. Que era mais Por quê? importante, né? Quer dizer, nada, tudo é Por quê? muito importante. Não consegui, a não ser que o meu pai fosse selar da minha mãe. Mas eu falei, como é que o meu pai vai selar minha Ah, mãe se eles eram divorciados? Aí é uma confusão pode, que eu tô pode perdida. ser lá. Pode ser lá. Então, é que minha mãe é falecida e meu pai é vivo. E meu pai tá na terceira Certo. esposa. Até fazer tudo isso. Já ia perguntar, seu pai é membro? Todos eles são. O Então pai do ele meu pode se. ex-marido não era membro, meu ex-marido não é membro, e eu consegui. Ó, O o seu pai é casado civilmente agora? Sim, com a terceira Ele esposa. essa terceira esposa, essa É, esposa atual, ela é membro da igreja? é mesmo. Mas ele não Ah, vai tá. selar ela. Ele quer selar a minha mãe, que é divorciada. Então, ele pode se selar a todas elas, na verdade, né? Uhum. E com sua mãe, principalmente, ele pode ser selado, sim, para você poder ser selada a eles. Só que aí a Hum, esposa atual precisa autorizar, né? Ela vai escrever uma carta e vai hum. autorizar ele a ser selado com ela. E logo após esse selamento, ele se sela à atual esposa. Então, a Isso pergunta que pode eu ser tenho, né? feito. O fato deles não serem, quer dizer, ela falecida, eles eram divorciados e nunca foram Uhum. selados. Pode fazer selamento sendo divorciados aqui pelas leis dos homens? Pode sim. Ah, não. Se eles nem tivessem Excelente. casado civilmente, eles poderiam ser selados. Uhum. Principalmente por conta de você, para que você possa receber as bênçãos da paternidade. É uma coisa até que não tem nada a ver, mas eu fiz até uma brincadeira. Falei, pai, em vida, o senhor nunca deu atenção com a minha mãe, agora que minha mãe morreu, tu quer casar com ela? Ele até deu risada, Não, mas ele tem esse aí agora desejo. ele usa como moeda de troca com a atual esposa, tá? Tu me autoriza a ser selado a mãe da. Desculpa, eu não sei quem é que tá falando. A Carmen. A sua mãe, e aí eu me selo contigo. Porque ele pode se, inclusive, ele pode se selar até as outras depois, né? Ele vai se selar com todas, na verdade, né? E Nossa. cada filho de cada união vai ser Uhum, selado ao casal respectivo, né? Mas uhum. todos esses selamentos precisam ser realizados até porque, pelo que a gente está conversando aqui hoje, né? Sim, Todo mundo exatamente. tem que ser selado. Tá, por Em isso que eu algum fiz momento, questão de entrar na sua live hoje para poder entender porque o que a igreja me passou, você tem que falar com o seu presidente estaca e ele vai te orientar. Eu isso, raramente é vejo isso um mesmo. presidente estaca, por isso que eu tô aqui para você me ajudar. Na verdade, você tem que falar com o seu bispo vai fazer a solicitação no sistema. Ele Uhum. vai gerar uma recomendação de selamento de vivos com falecidos, né? Hum, E aí ele vai mandar essa autorização no sistema. Depois ele vai marcar uma entrevista com o presidente da Estaca. O presidente da hum, Estaca vai, então, enviar esse pedido para a sede da igreja,
Lá na Uhum. sede, eles vão analisar o caso e vão autorizar o selamento ou não. Eles vão Uhum. autorizar porque não tem por que não autorizar, né? Eles autorizando, eles enviam a carta de autorização para o presidente te avisa e envia para o templo. E aí é só você ir lá no templo para fazerem os agendamentos. Certo. Uhum. Todo esse trâmite leva no máximo 15 dias. Mas uma pergunta boba minha, hein? Ah, meu pai não precisa estar presente nesse selamento, precisa? Ele precisa estar presente. Porque Ele eu tô vai em se, outro se país e meu pai em representar. outro país, entendeu? Aí vocês têm que estar juntos Ah, fisicamente. eita, lasqueira. Vocês têm que estar juntos. Então eu tenho que fazer isso rápido, Porque porque meu pai já tá meio que. Ou então Hum, espera ele falecer e depois sela ele com ela e é até mais fácil. Essa é boa. Eu gosto de evitar a fadiga. E- Não, Então, o trabalho vai ser feito, então. Muito obrigada pela sua explicação. Fiquei feliz sim, agora. o Muito trabalho. obrigada. Irmã, o trabalho de templo e história da família, ele não exclui absolutamente ninguém. Não existe nenhuma situação em que alguém vai ficar de fora. Nenhuma. Zero, zero. Não existe. Algumas vai ter que esperar um pouquinho, né, para Uhum. que se concretize, mas todas vão ser resolvidas. Isso daí você não precisa se preocupar. Ninguém vai ser privado das bênçãos que o Senhor tem para a humanidade. Ninguém. A não ser que não queira. Não, eu concordo com você, concordo plenamente. O que eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, se esforçar ao máximo, né, para tentar Isso, realizar o maior trabalho possível, né? A minha irmã, até isso. falei para ela assim: você tem uma filha, tente se selar com ela. Eu não sabia que não podia, né? E Uhum. ela falou: não, eu conversei com o pessoal da igreja, o pessoal falou: Deus sabe todas as coisas e que vai resolver isso depois. Eu falei: eu quero fazer tudo agora. É para amanhã para mim, sabe? Esse é meu Então vai lá, desejo. É? tá Uhum. certo, você tá certo. Assim, tem pessoas que não têm um sentimento de urgência nesse trabalho, e outras têm. Tem pessoas que são muito explícitas, elas falam, não, deixa para o milênio. E tem Certo. outras pessoas que falam, não, tem que ser agora. Eu sou das pessoas que tem que ser agora, assim como você está pensando, Uhum. tem que ser agora, não tem que ser depois, né? Uhum. Mas o importante lembrar é que todas vão ser abençoadas de um jeito ou de Sim. outro, mais tarde ou mais cedo, Uhum. vão ser. Agora, a importância que a ordenança tem para cada um de nós individualmente é muito Uhum. individual de É muito fato, né? particular, né? É muito particular, exatamente, né? Então, assim, hoje você depende, por exemplo, da ação do seu pai e da Uhum. sua madrasta, porque ela também vai ser envolvida nisso, Não, né? ela tá super apoiando. Então, pronto. Se É. eles estão apoiando, por que não fazer? Por que não É. fazer agora, né? Uhum. Então, tem que fazer sim. Vou Então, acelerar. nós, preci- e assim, mas só voltando na pergunta, né? Por que que nós não podemos mais então fazer? Por que que fazer por não membros da família hoje é uma exceção e tem que ser tratada como uma exceção, né? Porque nós precisamos seguir os passos corretos, que são os passos que foram apresentados para nós no dia da restauração. Para que o trabalho de templo seja realizado, eu preciso primeiro entender a natureza divina de Cristo e de Deus. Eu preciso entender o poder do livro de Mórmon. Eu preciso preparar o meu coração para entrar no templo e para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, são passos que precisam ser seguidos. Se você pula os passos, você não vai ter a experiência que Deus espera que você tenha. Porque alguns tempo atrás, nós tivemos um treinamento com a presidência diária aqui, e um dos conselheiros da presidência diária falou algo que eu fiquei fascinada. Ele falou, irmãos, a obra de Deus somos nós. Não é a ala, não é a estaca, não é o crescimento dos números, não é o crescimento de números de batismos, não é o crescimento do número de templos, não é. Nós somos a obra de Deus. Agora, como que eu estou progredindo como obra de Deus? Deus está progredindo através de mim.
O meu progresso é o progresso de Deus também. É assim que o Deus progride através de nós, dos seus filhos. Então, a obra que ele está realizando sou eu, é você. Então, tudo que ele preparou, ele precisa ser feito na ordem que ele determinou para que a obra possa ser realizada. Quem é a obra? Sou eu. O que que eu estou ganhando com isso? Quem eu estou me tornando no final de tudo isso? Cada visita que eu faço ao templo, eu estou saindo melhor, eu estou saindo edificada? Eu progredi? Eu aprendi alguma coisa? Eu me tornei uma pessoa diferente? São essas perguntas que nós precisamos nos fazer. Por que que nós não podemos mais realizar é, ordenanças por pessoas que não são nossos familiares? Porque os familiares dessas pessoas que estão vivas precisam aprender sobre as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. E essa é a oportunidade de ensinar para elas. Não podemos pular as etapas. Cada um faz por sua família, porque cada um precisa ter sua experiência. Foi assim que o Senhor determinou. Ele podia. Vocês acham que o Senhor precisa de nós para batizar aquelas pessoas e para as pessoas que já morreram poderem receber as ordenanças de salvação e exaltação? Ele não precisa de nós. Ele podia providenciar isso, ó, no estalar de dedos. Mas por que que ele me usa? Tá. Porque eu sou a obra dele. Ele está me edificando nesse processo. Karen, Então, não. Karen, deixa eu te cortar um minutinho. A Cláudia estava com a mão levantada antes que a Carmen estava falando, a Júlia está agora, a Natália também está querendo falar, e tem algumas coisinhas no chat também. Oh, então, manda ver, gente. Chat aqui, ó. Primeiro, deixa eu ver, deixa eu entrar. Tem o. Como é o nome? Fernanda, eu acho que Fernando, eu acho, Firma. Ele falou, eu também consegui fazer do meu padrasto falecido. Ele comentou que conseguiu fazer do padrasto dele falecido, como a Carmen falou. E, Clau, você quer falar? Depois da Clau, a Júlia, depois da Júlia, a Natália, tá bom? Na verdade, foi no momento que ela fez uma pergunta 40 minutos atrás, brincadeira. Mas faz um tempinho já que ela fez uma pergunta que era sobre assim, por que que nós temos que cuidar da nossa família, né? Por que que a gente não pode fazer de outras pessoas que não sejam da família? Eu tive uma experiência, morava em Fortaleza, e foi uma atividade que teve lá sobre genealogia, e uma pessoa começou a puxar pájaro é espanhol, é pájaro. E começou a puxar, 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 e tinha gente na Colômbia, tinha gente. Como é o nome espanhol? É claro que vai ser em países latinos, é muito fácil encontrar. E a pessoa baixou para mim tudo aquele monte de. E eu fiquei pensando, gente, mas não é. Será que eu posso fazer isso? Não, é melhor fazer a mais do que fazer a menos. A pessoa me falou. E aí teve um momento que eu recebi um e-mail de uma pessoa falando para mim se eu podia tirar o nome daquela pessoa do meu cadastro, da minha árvore, porque era a avó dela, sei lá. E aí eu, claro, né, vou tirar, tal, né? E aí eu fiquei pensando, depois, isso faz muito tempo, gente, eu nem sabia direito mexer com genealogia. E eu fui no embalo das pessoas lá na atividade, acho que eles tinham negócio de número e eles disseram que nem meteram o louco lá. Mas aí eu dei de novo, né? Eu liberei aquela pessoa para ela poder fazer. E quando você falou isso, cara, eu só lembrei daquele caso. Puxa vida, era justamente isso que eu estava falando. Eu não posso fazer para outras pessoas, independente se o sobrenome é igual ao meu. Tem que ter algo muito ligado a mim, muito próximo a mim. Porque senão eu impeço da pessoa ser abençoada de fazer a obra dela, né? E aí era isso, essa experiência que eu queria compartilhar. Muito obrigada.
Júlia? Boa noite, Karen. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Isabel. noite. Então, Karen, eu tenho uma pergunta, mas antes eu gostaria de compartilhar também uma experiência. Eu cheguei na live no momento em que você estava falando da relação obra missionária aos vivos e obra É missionária aos mortos, Júlia né? do Fusca. É E Júlia do realmente, Fusca. Oi, Júlia, pode continuar a pergunta, Júlia? Eu não entendi muito bem o que o irmãozinho falou. eu também não. Eu estava falando que eu entrei na live na hora que a Karen estava falando sobre a relação obra missionária aos vivos e obra missionária aos mortos, né? E, e realmente, olha, eu vivi algumas experiências assim muito. Eu vou dizer assim a palavra interessante, mas ao mesmo tempo estressante. Porque assim, nós vivemos aqui fisicamente, todos nós sabemos, né? Mas nós vivemos aqui espiritualmente também. E é algo assim muito, muito poderoso isso que você falou, Karen, e a doutrina de Cristo na igreja em si é de um poder extremo mesmo, sabe? É que só o Senhor mesmo para nos ajudar a suportar, né? Eu tive algum tempo atrás, a minha família é aqui do sul, eu sou do Paraná, Karen, de uma cidadezinha do interior aqui, e ao meu redor é tudo interior, né? E a família do lado do meu pai, eu mal e mal conheci meu pai, mal e mal conheci minha avó paterna. Eu conheço um tio também, mais por vista do que por convívio, né? E então muita gente do lado do meu pai, eu não faço ideia de quem são e não faço ideia se algum dia já ouviram falar do evangelho e meu pai mesmo já passou para o outro lado do véu. E eu achei muito, muito interessante, Karen, a parte que você falou que nós temos que entender por que que nós nascemos agora, nesta família, neste tempo, por que que nós recebemos o Evangelho agora, nem antes e nem depois. É extremamente importante entender isso e ajudar outras pessoas, né? Entender isso. Eu sou muito grata ao Senhor porque, apesar de todas as minhas imperfeições, Ele tem abençoado a mim e a minha família de alguma forma, especialmente com proteção. E a minha mente voltou à minha bênção patriarcal a respeito disso, sabe? Então, é, uma das experiências que eu vivi algum tempo atrás, eu peguei uma bicicleta, assim, sinceramente, não era uma bicicleta nova e nem, nossa. E eu pedalei da minha cidade até esse município vizinho, que de bicicleta, gente, é muito longe, é cansativo, perigoso, né? Você Verdade. andar numa BR de bicicleta. Eu não sou uma ciclista de capacete e todos aqueles EPIs de segurança, né, para um ciclista. Eu só sabia que eu tinha que chegar naquele lugar e naquele cemitério, porque eu queria saber onde estava talvez a minha avó paterna. Eu sabe, aquele sentimento que eu queria fazer isso e fui. Essa é uma das experiências. Eu não vou me prolongar por causa do tempo, porque eu sei que aqui é muita gente que gostaria de compartilhar, né? Mas eu testifico que tudo isso que você falou é realmente verdade. E, inclusive, Karen, o Senhor usou você como instrumento e todos aqui que se mobilizam para ter esses encontros online, sabe? Porque essa semana em especial foi uma semana muito estressante para mim, sabe? Muito mesmo. E eu tava assim me perguntando, eu tava assim, sabe, quando te bate o desespero que você pensa assim, mas afinal eu preciso saber onde que eu tô errando, né? E aqui eu recebi minha resposta, sabe? Especialmente quando você falou, né, que a gente tem que ir ao templo mais por nós e por nossos familiares e ajudar outras pessoas, né, que não são da nossa família a buscarem seus antepassados. E isso, Karen, foi outra resposta à minha oração. Porque de tanto assim, eu bater na trave, né, sem conseguir ajudar familiares da minha família, eu fui atrás
de pessoas que estão afastadas do evangelho, sabe? Há muitos anos. Meninas, amigas minhas da época da OM, né? E fui lá e peguei dados e fui ao templo, fui lá no CHF do templo. Não lembro, acho que não é mais CHF, mas é outro nome. Mas enfim, fui lá na consultoria de genealogia do templo. A irmã, ela me ajudou a organizar a árvore, me deu ID. E, Karen, pasmem, pasmem. Algum tempo depois, alguns dias, não sei exatamente, eu simplesmente rasguei todo aquele trabalho que a irmã tinha me ajudado e que eu, assim, com a maior boa vontade, fui somente para ajudar minha amiga para ver se ela volta para a igreja, para ver se ela, porque ela também está sofrendo, Eu perdi minha irmã em 2023 e ela perdeu a mãe dela em, acho que 2024 ou Júlia, 25, eu não lembro. Pois não. obrigada, meu amor. Deixa a irmã Karen terminar a apresentação dela, aí depois, no término da apresentação, a gente comenta, tá bom? Tá bom. Desculpa, Para é que eu achei não que já estava passar o no momento dos comentários, mas tá bom, é, obrigada. quando tiver pergunta, faz a pergunta, tudo. Aí depois dos comentários, quando ela terminar, porque senão aí ela tem o horário dela também, amanhã é dia do Senhor, né? Tem os afazeres na igreja, Entendi. tá Então, bom? Mas eu vou direto, obrigado por eu enquanto. vou Aí no final, perguntar, então, Karen, assim, meu pai, ele é falecido e eu não sei se ele chegou a receber o evangelho, porém, nós já fizemos as ordenanças por ele, tá? Aí eu gostaria de saber se, sendo ele meu pai, já recebeu as ordenanças por nós, a minha mãe tá viva, né? Eu acho que ela está trabalhando dentro dela, na mente, no coração dela, se ela aceita esse selamento ou não. Mas eu posso fazer o meu selamento a eles com ela viva e ele falecido? Primeiro você tem que selar o casal, né? Primeiro ela tem que ser selada a ele como casal, para depois Ah, você poder ser selada a eles. tá. Então eu posso tirar, eu posso ficar com desencargo de consciência, né? Porque, né, Pode. apesar que Mas eu tenho que aí orar por eles, né? Preciso orar é por isso eles mesmo. e incentivar, né? Tá certo. Obrigada, Karen. Pede ajuda para ele. Se ele quiser, com certeza ele quer esse selamento, né? Ele Uhum. pode te ajudar, O meu pai. claro. No teu próximo jejum, conversa com ele. É, né? Sim. A gente esquece que esse trabalho é espiritual e que ele está trabalhando junto contigo, todos eles, né? Os nossos antepassados estão trabalhando junto conosco. E às vezes a gente esquece de conversar com eles, incluir eles no processo. Se vocês hoje têm a árvore de vocês travada, pega o último e conversa com ele. Fala, olha, Uhum. eu desejo te encontrar, mas eu não estou conseguindo, eu preciso da tua ajuda. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, sabe das informações dele. E ele pode conversar contigo, mas só que a gente tem que estar preparada para escutar. É igual o Ô, Espírito Santo. Karen, é que eu acho que é mais a respeito da minha mãe aceitar o seu lamento, sabe? Não, ele vai ajudar nisso também. Ele vai orar por Ah, ela, entendi. ele vai inspirar ela. Quem sabe ele não bate uma conversa em um lero com ela num sonho. Uhum. Isso é E possível, você é muito e possível. também assim, as pessoas, por exemplo, eu tenho um tio meu que, ai, eu não vou contar a experiência aqui porque não dá tempo, sabe? Mas provavelmente ele também é do lado do meu pai, não é membro da igreja, mas já percebi Uhum. que ele tem alguma fé lá, em alguma religião, não lembro qual. Mas é interessante, algo que aconteceu no ano passado, sabe? Então, ele, como vivo do lado do meu pai, ele também está sendo uma ferramenta, né, para me ajudar, né? Sim. E com certeza seu pai que está inspirando, está ajudando, inspirando ele para ele poder te ajudar. Nossa, gente, nossa, muito obrigada, Karen. Obrigada mesmo, viu? Nada, nada. Então, assim, vocês, até o testemunho de vocês, as palavras de vocês, né, tá corroborando tudo isso que eu estou falando aqui hoje, né? O trabalho de Templo e História da Família
ele é um processo, né? Ele um processo longo que vem desde o dia que a gente se batizou, ou talvez, né, desde o dia que a gente se converteu, porque nem sempre a nossa conversão vem no dia do nosso batismo, né? Então, às vezes vem bem depois do dia do nosso batismo, ou às vezes vem no dia do nosso batismo. Mas, a partir do dia que você se converte, é do dia que você entende a natureza divina de Jesus Cristo, você entende o sacrifício que ele realizou e a eficácia dele na sua vida e na vida de outras pessoas, né? Você entende o poder do livro de Mórmon, né? Quantas pessoas, não precisa ninguém responder, pode, ou que você conhece, ou até você mesmo, né? Gostaria que a gente fizesse uma autoanálise de nós mesmos. Quanto tempo de membro da igreja você tem? Quantas vezes por ano você lê o livro de Mórmon? Quantas vezes por ano você estuda o livro de Mórmon? Quantas vezes você fez uma pergunta para Deus e achou resposta no livro de Mórmon? Essa taxa tem que ser de 100%. Você tem que ler o livro de Mórmon, você começa e acaba, começa de novo e acaba, e começa de novo e acaba, e começa de novo e acaba. É um processo contínuo que nunca vai acabar. Você lê de capa a capa, termina, começa de novo, termina, começa de novo, e assim vai. Mas por que que a gente tem que ler tanto o livro de Mórmon? A gente acabou de ver isso. Qual foi a primeira coisa, depois de Deus e Jesus Cristo ter se apresentado a Joseph Smith, qual foi a primeira coisa que ele aprendeu sobre o poder do livro de Mórmon? Se o livro de Mórmon não tiver em segundo lugar no processo de conversão de vocês, então tá errado, a gente tem que repensar. A gente tem que estar sempre lendo o livro de Mórmon e buscando as nossas respostas no livro de Mórmon, para que a nossa conversão se torne verdadeira. E esse processo, ele vai impactar diretamente no meu trabalho de Templo e História da Família. Então, a minha conversão, ela acontece antes, durante e depois que eu estou realizando o trabalho de Tempo e História da Família. Pessoas que hoje não realizam o trabalho de Tempo e História da Família, elas impõem travas para elas mesmas. E quem faz isso, e quem ensina a gente a colocar travas em nós mesmos para fazer o trabalho de Tempo e História da Família, é o próprio Satanás. Ele nos estuda diariamente. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E é nesse ponto que ele vai pegar. Eu não sei mexer com internet, eu não sei mexer com computador, eu não tenho tempo, eu não sinto nada quando faço o trabalho, eu não entendi por que que eu preciso fazer, etc. São várias travas que a gente se coloca em nós mesmos, né? E onde é que o templo está na tua vida? De fato. O presidente Howard W. Hunter falou que o templo tem que ser o ponto central da vida de um membro da igreja. Será que o templo é o ponto central da nossa vida de verdade? Se não for ainda, não tem problema. Agora é a hora. Para tudo e começa do começo. Entende uma verdade que nós aprendemos lá na primária. É uma verdade tão, tão profunda que nós aprendemos na primária, que às vezes a gente até banaliza. Nós somos filhos de Deus. Acho que a Dória quer falar. Foi o que Pode você falar. falou. Por exemplo, no meu caso, os meus pais eram separados, mas antes de, quando a gente conheceu a igreja, 1001 missionário foi até ele tentar falar do evangelho e ele nunca aceitou. E aí eu falei assim, nem que seja depois de morto, ele vai aceitar. E aí o que aconteceu, ele faleceu, né? E eu falei, eu vou selar os meus pais. Assim, eu vou me selar os meus pais. E aí foi o que eu fiz. Porque antes, quando a minha mãe faleceu, ela já era casada com outro homem, e aí as minhas irmãs, algumas se desesperaram, e aquela coisa toda, aquela comoção toda, e se selaram a esse homem, a minha mãe. Se selaram aos dois. Eu falei, eu não, porque eu tenho meu pai e tenho a minha mãe, e eu quero me selar a eles.
Ele não foi meu pai, ele não me criou, nunca teve participação nenhuma na minha vida. Então não me selo a ele. E aí quando foi acho que foi o ano passado, foi esse ano, não me lembro agora a data certa, aí eu fiz o selamento aos meus pais. Foi maravilhoso. Que grande, e uma hora aconteceu, né? Exatamente. É o que a gente fala, às vezes a gente quer colocar a carroça, os bois, não é, a carroça na frente dos bois, né? E faz de Esperei o qualquer momento jeito. certo. Ele não aceitou, mas agora tá lá. Agora aceitou. E você está selada, recebeu as bênçãos da paternidade, do jeito que deveria ser Exatamente. feito, né? Era o desejo do meu coração. Exatamente. E de acordo com os desejos do teu coração. Isso é o mais importante. O Senhor, ele nos promete, né, que se nós guardarmos os mandamentos, ele vai nos dar aquilo que for o desejo justo do nosso coração. Então, no momento certo, as coisas vão acontecer. A gente só precisa ter paciência e fazer do jeito certo, obedecer o processo, né? Meu vizinho morreu e ninguém quer saber da igreja, não, eu vou fazer. Não, calma, calma. Vamos conversar com os filhos, vamos conversar. Não, mas eles não querem, então não vai fazer, porque não é assim que tem que ser feito. Tem que fazer com ordem, tem que respeitar os vivos, tem que respeitar, ó, por exemplo, a irmã Dória mesmo. As outras irmãs foram lá e se selaram com o padrasto, mas ela não quis. E tá bom, é um direito dela. Agora, se você parar para pensar, tanto faz a quem você vai ser selado. Se é o meu pai, ou o meu padrasto, ou o meu vizinho, tanto faz. Desde que eu seja selada, eu só preciso ser selada com alguém. Porém, a obra que está sendo realizada dentro de mim precisa ser a obra, precisa acontecer do jeito que o Senhor preparou para mim. Então, se o meu desejo justo do coração é ser selado a uma pessoa específica, então que assim seja. Nós precisamos respeitar todos, todos. Todos vão ser ouvidos. O Senhor, ele escuta todos nós e se é importante para mim, é importante para ele também. Mas a gente precisa seguir o processo do jeito correto. O Elder Bedner, em 2004, ele falou bem assim, ó: peço que vocês reflitam sobre o papel do livro de Mórmon de mudar o coração das pessoas, bem como sobre o papel do espírito de Elias, de voltar os corações. O livro de Mórmon, juntamente com o espírito de Elias, é a maior ferramenta que o Senhor nos concedeu para converter o mundo inteiro. O espírito de Elias é uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunha da natureza divina da família. Se nós unirmos o livro de Mórmon com o espírito de Elias, é praticamente impossível que não ocorra uma conversão. E se hoje a gente duvida disso, é porque a gente não está estudando o livro de Mórmon. É porque a gente não sentiu ainda o poder dele. Um coração só se volta quando ele está aberto a ser voltado. E o coração só é aberto quando ele está estudando as Escrituras. Qual a relação, então, dos templos com a obra maravilhosa que o Senhor está realizando agora? Possibilitar a exaltação dos vivos e dos mortos é o propósito do Senhor para a construção de templos e a realização das ordenanças vicárias. A gente costuma romantizar o templo. Na verdade, a gente romantiza tudo, né? A gente quer casar com um príncipe encantado, a gente acha que os nossos filhos, porque como eles vão nascer no convênio, eles vão ser perfeitos. A gente acha que a nossa filha ou o nosso filho vai para a missão e quando ele voltar, ele não vai ter dúvidas sobre o evangelho, ele vai casar logo. Nem todos, não são todos que acontecem isso, né? Alguns acontece o contrário do que a gente imagina, porque a gente está lidando com pessoas. As coisas elas não acontecem do jeito que a gente quer que seja acontecido, né? Que aconteça. Os templos, eles são construídos por
para um único objetivo, é para realizar as ordenanças vicárias. A gente não frequenta o templo sagrado somente para sentir no coração que Deus existe. O templo não existe somente para a gente ter uma experiência memorável, para a gente ter uma visão do outro lado do véu, para a gente sair de lá arrebatado. A gente não, quando a gente vai lá pela primeira vez e realiza a nossa investidura, a gente não sai de lá voando. Nós não nos tornamos mulheres e homens maravilhas quando a gente recebe a investidura. Na verdade, a gente até pode se sentir frustrado porque a gente sai praticamente igual do que a gente entrou, talvez até um pouco confusos. Nós, nós procuramos, quando nós frequentamos o templo, nós devemos procurar cumprir uma responsabilidade divinamente instituída de oferecer ordenanças de salvação e exaltação para toda a família humana. É um trabalho. Plantar no coração dos filhos as promessas que foram feitas para Abraão, para Isaac e para Jacó. Quando nós frequentamos o templo, nós estamos buscando voltar o coração dos filhos aos seus próprios pais e realizar pesquisa de história da família e de ordenanças vicárias no templo. São trabalhos que abençoam as pessoas que ainda não estão sob o convênio lá no mundo espiritual. Isso é um trabalho. A gente tem que bater ponto, sim, no templo. A gente tem que ter um dia fixo, sim. Ah, mas eu não quero ser oficiante. Não tem problema, você vai bater ponto sendo representante, mas você precisa bater ponto no templo. Mas eu não sinto nada. Então você precisa revisar os processos de conversão na sua vida. O problema não é o templo, o problema sou eu. Agora, o trabalho do templo, ele não pode ser realizado com uma condição de eu ser arrebatada. Não vai ser assim que vai acontecer. Nós precisamos ter a disciplina de fazer um trabalho que tem que ser realizado. Se não for eu que vou fazer, outra pessoa vai fazer. Alguém vai fazer. Mas precisa ser realizado. E por que que precisa ser realizado? Lá em Malaquias a gente leu, né? E eu vou repetir. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. Vocês já pararam para pensar que, acredito que todos aqui sabem, mas quando o mundo celestial é aqui, esse planeta vai ser celestializado e as pessoas que receberem o privilégio de viver na esfera celestial vão viver aqui, nesta terra. Ela vai ser celestializada, ela foi criada com este propósito, né? Então, essa terra não tem nenhuma serventia se a gente não tiver famílias seladas. Então, se a gente não tiver as famílias seladas, nós não temos famílias exaltadas. Se nós não temos exaltação, nós não temos reino celestial. Então, para que serve essa terra? Para nada. Por isso que se não a gente não realizar o trabalho do templo, toda a terra vai ser totalmente destruída na segunda vinda. Olha a importância de colocar o templo como um ponto central da minha vida. E não só quando eu tenho tempo, não só de vez em quando, não só passear lá e fazer uma investidura. O presidente Nelson disse que essa vida é o período para nos preparar para a salvação e para a exaltação. No plano eterno de Deus, a salvação é individual. Todos nós temos a oportunidade de decidir nos batizar e sermos batizados, perseverar até o fim, participar da ordenança do sacramento todo domingo.
essa é uma ordenança de salvação. Só eu posso fazer por mim individualmente. Eu não preciso de uma outra pessoa. Eu não preciso do meu marido para participar do sacramento. Eu não dependo do meu marido. Agora, para eu ser selada, eu preciso do meu marido. Agora, a gente acabou de falar, agora eu orientei duas irmãs aqui, né? Você não pode ser selado só a sua mãe ou só seu pai. Você precisa ser selado ao casal. Então, um selamento de filho envolve, no mínimo, três pessoas: o casal e o filho. Um selamento de casal envolve duas pessoas: o casal. Então, selamento é uma ordenança de exaltação. Ela é uma ordenança familiar. Agora, o de salvação, não. O de salvação é aquela Você está me ordenança ouvindo? que eu faço. Sim, é a ordenança que eu realizo sozinha. A exaltação é um assunto de família. O presidente Nelson falou: a exaltação é um assunto de família. O objetivo final pelo qual lutamos é ser felizes como famílias, investidos, selados e preparados para a vida eterna na presença de Deus. A Julie Bebeck disse: a criação da Terra proporcionou um local para as famílias morarem. Ou seja, se a gente não está fazendo o trabalho de proporcionar ordenanças de exaltação, o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo aqui na Terra? Suplico-lhes, disse o presidente Nelson, suplico-lhes que ofereçam um sacrifício de tempo ao Senhor, aumentando o tempo que passam fazendo o trabalho de tempo e história da família. E vejam o que acontece. Presto testemunho de que quando demonstramos ao Senhor que levamos a sério esse trabalho, o céu se abre e recebemos tudo de que precisamos. Todo dia, nós escolhemos onde queremos viver para toda a eternidade. Pela maneira como nós pensamos, como sentimos, como falamos, como agimos e como estamos enfrentando nossas responsabilidades familiares nesta terra. Essa gravura aqui, ela é uma gravura, eu amo essa gravura, né? Ela é maravilhosa. Jesus Cristo, ele sofreu tudo que ele sofreu por nós para entender. Ele fez isso voluntariamente para entender cada momento de dificuldade que nós passamos hoje. Ele não sofreu só pelos nossos pecados, ele sofreu tudo que a gente sofre aqui na Terra, desilusões, tristezas, enfim, tudo que nós sofremos, ele sofreu por cada um de nós. É maravilhoso voltar o coração dos filhos aos pais por meio dos relatos de história da família contadas de maneira mais fácil e memorável. Talvez ter documentos, histórias, fotos, objetos ligados à história da família, sempre à vista, vai fortalecer o nosso testemunho. Ficar digitalizando fotos e guardando lá nas recordações, escrevendo histórias, fazendo áudio da família, isso tudo é maravilhoso e fortalece o nosso testemunho e nosso amor pelos nossos antepassados. Quando a gente coloca, então, as fotos penduradas na parede, na mesa do computador, quando a gente coloca na tela do tablet, né, ou na tela do celular da gente, uma foto da nossa família, é possível que a gente seja inspirado a fazer melhores escolhas e nos aproximar mais do Senhor e da nossa família. É possível que fazer reunião familiar toda segunda-feira nos torne pessoas melhores pelas mensagens que nós vamos compartilhar uns com os outros. É possível que isso tudo aconteça. Entretanto, ir à igreja no domingo, nos reunir em família para estudar o Vem Segue-me, ler as escrituras individualmente, orar todos os dias, tomar o sacramento e até mesmo ir ao templo, se isso tudo
que a gente faz for só isso que a gente estiver fazendo, a gente está indo ao templo e não está levando os nossos próprios cartões e ordenanças, nós não vamos ter feito o suficiente. Como membros da igreja, nosso interesse no trabalho de história da família é motivado pela instrução do Senhor de que os nossos antepassados não podem ser aperfeiçoados sem nós, nem podemos nós ser aperfeiçoados sem eles. Nossos antepassados. Por isso, nós não podemos mais realizar ordenanças por quem não são nossos antepassados. Isso significa que devemos ser ligados à família pelas ordenanças sagradas de selamento realizadas no templo. Nós devemos ser elos fortes na corrente que liga os nossos antepassados à nossa posteridade. Se a nossa coleção de histórias e fotos se tornar um fim em si mesmo, se soubermos que eram nossos antepassados e coisas maravilhosas sobre eles, mas deixarmos eles esquecidos do outro lado do véu, sem receber as ordenanças, nós não estaremos ajudando nossos antepassados. Eles vão permanecer confinados na prisão espiritual. Se nós não fizermos o que precisa ser feito, a visita do profeta Elias, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo terão sido em vão. E tudo que o Senhor preparou para nós vai ser destruído. Levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem também depende do nosso trabalho. Também depende da importância que nós estamos dando para tudo que ele preparou para nós. Eu presto meu testemunho dessas coisas. Eu presto o meu testemunho desse trabalho. E eu gostaria de fazer aqui hoje um apelo a todos que estão assistindo, né? Que vão assistir no futuro, né? Se vocês não estão indo ao templo com os seus cartões de ordenança, vocês precisam revisitar o propósito de vocês como membros da igreja. Talvez o que está faltando seja isso. Que nós possamos tornar nossas visitas ao templo mais significativas. E nós só vamos fazer isso. Nós só vamos fazer isso se nós estivermos realizando o trabalho de templo e história da família por nossos antepassados de forma vigorosa. Não de qualquer jeito, de forma vigorosa. O Senhor está nos chamando para o trabalho. Não é amanhã, é agora. Eu tenho um canal, eu queria, só para finalizar, eu tenho 2 canais, na verdade, no YouTube e no Instagram. Eu gostaria de convidar vocês a nos seguir. É @THF para todos. Nesse canal, a gente ajuda as pessoas que querem iniciar o seu trabalho de Tempo e História da Família. A gente ajuda também os líderes a começar a fazer o trabalho na unidade. Sigam lá. Porque se a desculpa é que não tem ninguém para te ajudar, eu tô aqui. Eu tô aqui para ajudar. Eu tô aqui se precisar para pegar na tua mão e, e, e percorrer o trajeto junto contigo. Eu tô aqui à disposição para fazer isso junto com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmã, você pode Amém. repetir de novo, por favor? Arroba o quê? @THF para todos. Acho que vou colocar no chat. Era no chat, @THF Irmãzinha. para todos. E tem um grupo também, né, Karen? THF para Tem todos. Tem um grupo também de WhatsApp. Tem vaga, Pedro? Tem vaga lá, eu acho que tem. De vez em quando acaba as vagas, aí o pessoal tem que ficar na lista de espera, mas quem quiser o link do grupo, a Isabel, não sei se a Isabel tá lá ainda. Tô caí, mas voltei. Isabel, eu vou te passar o link do grupo do WhatsApp para quem quiser entrar. Você pode colocar aqui também no chat, porque tem algumas pessoas que não estão no grupo, não estão no grupo. Então, eu posso te mandar e tu botar, porque eu não tô no celular, eu tô no computador. Ah, tá. Peraí que eu vou te mandar aqui. Compartilha no meu WhatsApp que eu
Calma aí. Me dá um oi, Isabel, que agora eu fiquei confusa, não sei qual que é o teu WhatsApp agora. A lei disse que já colocou aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não liguei esse ventilador, não, por favor. Ela colocou do YouTube. Ela colocou já, ó. Ela colocou do YouTube, mas Pronto. qual é o link do WhatsApp? Ah, do WhatsApp. Mandei para Eu vou te Isabel. dar um oi lá, Karen. Eu vou te dar um oi, Já aí você vai ver qual que é meu número. Eu te mandei agora, vê se é nesse. Oi, Isabel. Eu acho que Isabel caiu de novo. Ô, Vou parar a Pedro, apresentação. agora eu lembrei quem é você, seu danado. Boa noite, Pedro. Desculpa aí, tá? Fiquei em dúvida na hora. Boa noite, pessoal. Mas eu tô aqui, tá entrando no WhatsApp aqui para ver. Esse Vou link do mandar Monk aqui. aí é link fixo, é? É Pro encontro fixo. de vocês? Isabel? Vocês não estão me ouvindo? É fixo. Ouviu eu falar? Ah, tá certo, tá certo. Agora Aí sim. tiver outras É programações aí, fixo. eu vou dar uma olhada. Quinta-feira tem o. Mas daqui a pouco a gente fala. Deixa eu só compartilhar aqui o coisinho. Tá certo, tá certo. Obrigado. É, só tem três câmeras abertas, né? É porque eu não tô achando você. Ó, Agora, eu coloquei agora vi a do seu sua. WhatsApp, Karen, no link. Tá bom? Hã? Como é que é? Eu não sei onde você parou, mas caiu aqui. Eu posso comentar uma coisinha que eu, assim, fechou o dia para mim com isso. Não sei se tá todo mundo ouvindo, né? Tem meu irmão que tá com um somzinho ali, o Roberto Carlos ali no fundo, que eu fico meia tonta aqui. A Júlia comentou sobre o pai dela, né? E a mesma coisa vem com comigo, né? Meu pai, ele se batizou, né? Eu batizei ele depois que ele faleceu. E, e eu sonhei muito com ele, né? Eu sempre sonho, apesar que eu sonho com bastante mortos, né? Pessoas que já se foram. Mas o meu pai é especial, eu amo sonhar com ele. E quando você falou da Júlia, né, para fazer um jejum, para conversar com ele, né, para ele poder ver se ele intercede aí pela minha mãe, porque assim, minha mãe não tá indo para a igreja e ela também não tem nem vontade de casar com meu pai. E ela tá com alguns problemas de saúde. E teve esses tempos atrás, então, em março os elders vieram aqui em casa e deram uma benção de saúde para ela, né? E eles falaram que ela precisa voltar para a igreja e tomar o sacramento para ela melhorar. E assim foi né, um conforto de receber essa resposta. Que eu vou jejuar e vou pedir para o meu pai, conversar com meu pai. E eu tenho certeza que, pelo meu desejo, né, o desejo de querer que eles se selem, eles não são casados, não foram casados no cartório nem nada, e também moravam na mesma casa em quartos separados. Enfim. E a respeito do livro de Mórmon, eu tenho assim minha conversão foi através do livro de Mórmon. Apesar que eu perguntei para o Pai Celestial, né, tudo que as sisteras pediram para me perguntar, eu recebi o testemunho. Mas o livro de Mórmon, hoje mesmo, eu estava até escrevendo no meu diário, numa das perguntas. Não, diário não, acho que foi numa das mentorias que eu estou tendo aí. E aí eu pude escrever, né? Um momento que. Ou foi do Vem Segue, não sei. Eu escrevo tanto que nem eu sei. Que quando eu estava lendo numa determinada casa, eu estava lendo o livro de Mormon. E foi uma das experiências que eu tive com ele. E eu estava lendo o livro de Mormon e tal, tudo aí teve aquele sentimento tipo, vai embora daqui, né? E eu pensei, falei, vou embora, né? Sentimento, né? Só sei que eu peguei minhas coisinhas e eu, vup, né? Todo mundo pergunta quando eu comento, e aí, o que aconteceu? Eu falei, não sei. E nem quero saber, só sei que eu senti o espírito e fui-me embora.
Então, assim, sou muito grata, né, por ter o livro de Mórmon. Assim, você perguntou quantas vezes você já leu o livro de Mórmon? Eu não sei, porque eu nunca contei. Eu começo e termino. Hoje foi Moroni 6, estou quase no finalzinho. Então, assim, eu sou muito grata por Parceiro Shell ter dado o livro de Mórmon para mim, por eu ter o testemunho do livro de Mórmon. E por eu, Isabel Silvana, todos os dias ter como fala, dessa dedicação de estar lendo e estudando o livro de Mórmon. E é isso. Obrigada pela live. Obrigada por você ter aceitado vir aqui falar. Eu que agradeço o convite. Eu amo o livro de Mormon, sabe? Eu sou, assim, fã. Quando eu, eu sou a quarta geração da minha família, da igreja, entre aspas, porque pulou a minha mãe. Então, minha tataravó foi, minha bisavó foi, minha avó foi, teria que ser minha mãe, mas minha mãe não foi batizada, porque a minha avó, ela ficou inativa quando a minha mãe era menor de 5 anos, né? Ela tinha menos de 5 anos, minha avó ficou inativa. E o motivo da inativação da minha avó foi a irmã mais velha da minha mãe, que se chamava Nelita, que é o mesmo nome da minha filha hoje, né? Então, a Nelita minha mãe conta que ela era uma moça muito espiritual. Ela amava o evangelho, chamavam ela de crente, enfim, ela era assim, muito, muito fervorosa na igreja, e ela morreu. Ela teve câncer, e naquela época, né, você descobria que tinha câncer, você morria no outro dia, praticamente, né? Então, minha avó, ela estava com a bênção patriarcal marcada, agendada, quando recebeu o diagnóstico de câncer. E minha avó, minha família, né, ela foi uma das famílias pioneiras lá na minha região da igreja. Então, quando foi fazer foi dedicar lá a capela, teve uma autoridade geral que na época era Bruce R. McConkie. Acho que ele era dos 70 ainda, ele era, né, recente entrado, assim, para ser autoridade geral, e ele foi lá para dedicar. Eu não lembro direito qual era o que estava acontecendo para ele ter ido lá, mas ele foi, e aí pediram para dar uma bênção na Nelita. E quando ele saiu da bênção, né, ele falou que ela não ia sobreviver, que ela ia falecer. Minha avó ficou revoltadíssima. E como minha mãe sempre conta, né? Ela brigou com Deus. E ela nunca mais falou com ele. Depois disso, por muitos anos, ela não falou mais com Deus, não quis mais saber, enfim. E ela retornou para a igreja idosa já comigo, porque daí eu conheci a igreja, eu era ainda da idade de primária, na escola com os missionários. E aí eu lembro como se fosse hoje, os missionários estavam fazendo um projeto na minha escola e explicaram e cantaram o hino Sou um Filho de Deus. E eu achei aquilo espetacular, né? Espetacular. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, tu não vai acreditar que eu aprendi hoje. E ela, o quê? Eu aprendi que eu sou filha de Deus. E aí, na hora, ela pegou, né? Tu falou com os mormons. E porque ela já conhecia a religião, né? E aí foi a partir daí eu passei a frequentar a igreja, mas eu só me batizei depois na adolescência, né? Mas eu sempre quis, né? E eu sempre sonhei com a Nelita. A Nelita é minha melhor amiga, melhor amiga. E a mãe sempre fala, Karen, você e a Nelita iam se dar muito bem. Então, eu sempre tive a companhia da Nelita junto comigo. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvidas disso, que foi ela que me mostrou o evangelho, que foi ela que encaminhou as coisas como aconteceram. Ela esteve do meu lado em todos os momentos. E até hoje eu sinto ela junto comigo, me dando forças e me acompanhando, sempre do meu lado, eu sinto ela toda hora. Então, assim, o poder que nós podemos sentir, né, dos nossos antepassados é um poder real, ele acontece de verdade. Só que para a gente para a gente poder sentir isso, a gente tem que estar preparado para isso. E a preparação vem da leitura do livro de Mórmon, da leitura, do estudo e da reflexão em cima dessas palavras que são palavras vivas direcionadas para cada um de nós.
Então, eu sou muito grata pela oportunidade que eu tenho de poder entender isso, de ter entendido isso tão cedo e ter seguido, né, como o Espírito tem me ensinado. Obrigada, Karen. Karen, a Su tá com a mão levantada e tem algumas coisinhas aqui no chat. Muito bem, já Cadê o são 10. chat? Muito bem, já são 10h40 No já. chat tem. Rapidinho. O chat Então, tem um irmãozinho que saiu aqui para mim. Ele falou que ele já chegou até Adão e Eva. Acho que é o Léo, né? E o WhatsApp, a Norlene falou que não está abrindo. E aí a fala da Su, depois como é o nome? A Karen das considerações finais, tá bom? eu já estava preocupada de terminar e eu não consegui falar uma coisa para a Karen, saber mais ou menos qual é a posição dela. Karen, antes de mais nada, muito obrigada, minha flor. Muito obrigada mesmo, de coração. Hoje eu aprendi muita coisa. Relembrei outras. Ai, que maravilha. Karen, meu pai faleceu há 28 anos atrás. Demorou praticamente 26 anos para eu decidir me selar a selar meus pais. Ia me selar a eles, né? Ele faleceu, meu pai, ele foi um bom pai para mim, mas ele não foi um bom marido para minha mãe, né? Nunca teve violência doméstica, mas ele foi muito infiel, sempre, a minha vida toda, ele foi infiel. E eu lembro da minha mãe, depois que meu pai faleceu, eu perguntei, mãe, se a senhora tivesse a oportunidade, ela já era membro, ele se batizou antes dele falecer, ele começou a receber palestra hoje, no mesmo dia ficou doente, que aceitou as palestras, morreu um mês depois do batismo dele. Mas ele e minha mãe foram batizados na mesma época. Mas, enfim, minha mãe disse que não, que não. E aí eu demorei 27 anos. Também não fui selada, porque eu também, depois que ele faleceu, eu perdi. Eu amava meu pai, mas depois, eu acho que adulto, entendendo o que minha mãe passou, eu perdi aquela vontade. Enfim, levando muito mais para frente, há 2 anos atrás, de repente eu fiquei com vontade de fazer o batismo pelos dois. Então, foi até mesmo no tempo de Porto Alegre, eu fui, eu me batizei, eu me selei aos meus pais. Eles já tinham já as ordenanças por ele, eu selei os dois e me selei. Aí vem uma pergunta, uma consideração, alguma coisa assim. Quando eu tomei a decisão, não que o meu coração tivesse, é isso que minha mãe quer, ou é isso que eu quero, porque eu não sei nem como é que eu me sinto a respeito. Eu fiz por responsabilidade, porque na minha cabeça não era sobre o romantizar. E quando você usou essa palavra romantizar, para mim fez todo sentido. Para mim foi a ordenança em si. E aí eu pensei, e uma coisa que eu gostaria que tu falasses um pouquinho, eu sei que o tempo já está corrido, né? Que às vezes a gente fala assim, eu tenho uma amiga minha que o marido faleceu e ela não se selou, ela tomou a decisão de não se selar com ele, apesar de todo mundo ter sido batizado, mas enfim, e às vezes a gente tem esse romantizar, mas por outro lado, tem a necessidade de eu estar selado com alguém. Aí eu pensei, o que vai acontecer daqui para frente com o senhor, com as decisões que a gente faz. Eu não sei como isso vai se dar, né? E aí, quando tu falaste assim sobre a Carme, sobre o pai da Carme, ele pode se selar com sua mãe, depois ele pode se selar com sua esposa e ele pode se selar com as outras. Ou seja, o homem pode, e é uma coisa assim, o homem pode se selar com várias esposas, tá? E aí vem A para o mulher lado. também pode, Não, tá? aí, para esse lado aqui, para a nossa conversa aqui, aí vem para o lado de não romantizar o assunto em si. É a necessidade da gente passar pela ordenança. Nós não temos a Surema Sua, ela não tem capacidade ou inteligência espiritual o suficiente para ver com os olhos de Deus. Né? E às vezes tem pessoas que passam por um divórcio e quer automaticamente desfazer o selamento, mesmo não tendo nenhuma perspectiva de casamento. E aí vem de novo o nosso romantizar.
e esquecer do mandamento em si. Não importa, nesse caso eu estou falando do homem, ser selado com Maria, com Joana, com Severina, é a necessidade. Então, eu gostaria só que tu falasse um pouquinho sobre isso, se ainda der tempo. É, eu tenho tempo, gente. Estou tranquila. Inclusive, eu achei não sei por que que eu achei que a live começava meia-noite, né? Que era bonde da madrugada, e começa meia-noite. Ah, manda bem, 8h30. Eu falei, gente, 8h30? Essa é Era boa. porque antes a gente ficava, nós já tivemos palestrante que ficou até 5 horas com a gente. Antes a gente ficava até altas horas da madrugada. Ah, entendi. Por isso que é bonde da Mas hoje madrugada. a gente pode terminar no horário X, porque a gente vai precisar colocar essa live compacta e a gente pode continuar conversando, cara. Sim, sim. Então, falando do que tu falou aí agora, né? Tu sabe que há alguns dias atrás eu estava conversando, inclusive, com uma amiga sobre isso, né? Esse nosso hábito de romantizar as coisas também é usado por Satanás para nos atrapalhar na hora de fazer o trabalho de tempo e história da família. Porque essa romantização, ela é muito forte na hora de você falar em selamento, né? Às vezes eu sempre corrijo quando as pessoas vêm conversar comigo, falam assim: ah, eu preciso casar a minha mãe e meu pai. Ou eu preciso casar tal pessoa, né, no templo. Eu falei, não, não é casar, é fazer um selamento de casal. Ah, mas não é a mesma coisa? Casar no templo não é a mesma coisa que selamento de casal? Não, não é a mesma coisa. A gente casa no cartório. Dentro do templo, nós realizamos um selamento de casal. Ah, Karen, mas um selamento de casal só pode ser feito se o casal é casado. Perfeito, isso é um pré-requisito. O pré-requisito para um casal vivo ser selado no templo hoje é um documento que diga que eles são casados civilmente. Então, um casal casado civilmente está apto para realizar uma ordenança de selamento de casal. Não é um casamento celestial. É diferente. O casamento celestial não existe ainda. O casamento celestial vai ser só depois que a gente for celestializado de verdade. A gente nem sabe o que que é isso, na verdade. E por que que eu estou falando sobre isso? Porque as moças, elas acham que quando elas saírem do templo, elas têm um casamento celestial e elas não têm. O nosso casamento hoje, até o dia que a gente morrer, é mortal. É um casamento que é feito entre dois mortais. O selamento é feito entre duas pessoas que desejam serem imortais e viver para toda a eternidade com Deus. É um pré-requisito. Mas a parte celestial disso daí, desse relacionamento, é somente Deus. Só Deus que é celestial ainda. Nós ainda não somos. Então, nós não temos ainda a capacidade de ter um casamento celestial. E a gente precisa entender isso aqui, porque o casamento, por exemplo, o selamento dentro do templo, por exemplo, não muda o meu marido, ou não muda a minha esposa. O selamento que nós fazemos dentro do templo não vai fazer com que o meu casamento seja feliz ou com que ele seja duradouro. Então, por que que eu falo sobre essa parte de romantizar? Porque a gente precisa separar as coisas, porque quando a gente e eu tenho certeza que vocês já viram e já viram esses casos de casais que se casam, e às vezes eu já soube de história de um homem e uma mulher que foram selados dentro do templo, sendo que o homem já tinha uma outra família. Ele vivia em pecado, entrou no templo com ela, se selou com ela. 15 anos depois do selamento, ela descobriu que ele tinha outra família. E aí, o que que ela fez? Ela se divorciou dele e da igreja. Claro! Poxa vida, como assim a igreja me prometeu um casamento celestial? E cadê meu casamento celestial?
Então, assim, e isso, gente, é, chega a ser inconsciente. Por isso que a gente precisa arrumar certos vocabulários dentro da gente, dentro da nossa cabeça, do nosso coração, porque são comportamentos que a gente toma, às vezes, que são inconscientes pela forma como a gente encara a ordenança. Então, se eu me divorcio do meu esposo, né? O que tem a ver o meu divórcio com o meu esposo com a quebra de um convênio que eu fiz com Deus e que eu precisava dele? Porque o convênio eu não fiz com meu esposo, eu fiz com Deus. Então, por que que eu tenho que quebrar o meu convênio que eu fiz com Deus? Porque o meu esposo não é mais meu esposo. Não tem nada a ver. E tanto não tem nada a ver que a gente não precisa cancelar o selamento, né? Uma coisa é o divórcio, outra coisa é o cancelamento do selamento. Se fosse junto, tudo junto, ao se divorciar, o selamento era automaticamente cancelado. Por que que o selamento não é automaticamente cancelado? Exatamente por isso. Outra coisa importante a se lembrar: eu não vou me divorciar por conta dos meus filhos, porque se eu me divorciar, eu vou ter que cancelar o selamento. Se eu cancelar o selamento, meus filhos vão ficar soltos. Ou não, ou pior, meus filhos vão ser do meu marido, não meu. Isso eu já ouvi bastante. Gente, não existe isso. O selamento de filhos aos pais, ele só é feito depois de ser feito o selamento entre os pais, beleza? Então, tem um selamento de casal e tem um selamento de filho. O pré-requisito para ser realizado o selamento de filhos é que o selamento do casal seja feito. Se cancelar o selamento do casal, não cancela o selamento dos filhos, não tem nada a ver. Mas com quem eles vão ficar? Não é assim que funciona. Ninguém vai ficar com ninguém. Ou todo mundo vai ficar com todo mundo. A gente nem sabe como vai ser. Selamento não é Tá, uma... Oi. deixa eu te cortar. Por causa da gravação, tudo mais, é, vamos encerrar. Não sei se a Clau, se ela pode comentar, que ela vai comentar depois da gente encerrar. E se você tiver uns minutinhos para tirar algumas dúvidas depois da gravação, porque senão fica longo aí para Fica. a Su fazer a gravação, tá bom? E assim, aqui nos comentários, o pessoal tá pedindo uma segunda vez aqui no bonde com você, tá bom? Tá bom. Vou E ter que mais estudar umas mais. vezes aí. Com a Karen, a Então, gente ficaria mais 5 horas de live, sem problema. Deixa eu só dar uma sugestão. Por que que a gente não deixa a Karen só terminar a linha de raciocínio dela, que estava tão interessante? Eu digo, eita, Eu ia falar isso, ela encerra, depois eu pergunto. Quando a gente terminar com a oração, eu pergunto em tá seguida. bom. Então, Carmen, depois você faz a oração pra gente? Eu, a Carmen ou a Karen? Vai atrapalhar a janta da Carmen. Ó, ela está lá saboreando uma. É o fuso horário. a gente pode ser, Isabel, a Karen termina só Sim, a sim, sim. coisinha dela que estava Depois tão aí ela já boazinha. começa, já emenda na oração, e aí depois a gente continua. E aí a gente continua, perfeito. então só vou finalizar, é isso? Posso finalizar então? Tava bom? Né? Tá. Então, gente, só para finalizar. O selamento do casal, ele pode ser cancelado sem que o selamento dos filhos seja cancelado. Ele não é cancelado, na verdade. O selamento de filhos aos pais, ele permanece. Os filhos não perdem as bênçãos de paternidade e maternidade, né? Eles não perdem isso, essa conexão de selamento de família, tá? Continua ativo e as bênçãos são dadas a esses filhos, mesmo que o casal quebre os seus selamentos, quebre o seu convênio ali, né? E por que que isso acontece? De novo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. São ordenanças e são ordenanças separadas. Existem pré-requisitos para elas serem realizadas, mas não significa que
que por ter esses pré-requisitos, dependam um do outro depois, se o convênio for desfeito, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a parte de romantizar a ordenança é de lembrar que a ordenança, ela é uma ordenança que é feita com Deus, não com pessoas, não com as outras pessoas. As ordenanças, eu falei mais cedo, né, na live, existem ordenanças individuais e existem ordenanças familiares, né? Mas a ordenança familiar não significa que eu estou presa àquela pessoa. Não tem nada a ver, inclusive. A única coisa que a gente aprende disso daí é que a ordenança de exaltação, ela é uma ordenança familiar porque ela precisa de outras pessoas para se concretizar. Mas não é com elas que eu estou fazendo o convênio, é com Deus. É eu com Deus, ela com Deus, os filhos com Deus, é todo mundo com Deus. A gente não é tão importante, a gente é bem importante, mas a gente não é tão importante assim que o convênio está sendo feito conosco. A gente, né, a gente é só uma parte bem pequenininha aí do contrato que nós fazemos com Deus quando a gente está sendo selado, né? Então, e esse entendimento de não romantizar as ordenanças e tratar elas como ordenanças em si, né? Vai trazer uma das maiores bênçãos que o trabalho de tempo e história da família pode trazer para cada um de nós, que é a bênção da cura. O que é a bênção da cura? É quando a Su decidiu, 20 anos depois, ser selada a um pai que não foi um bom marido para sua mãe. Isso é cura. O teu pai, Su, assim que ele ingressou no mundo espiritual, ele passou, acho que ele foi primeiro, né? Ele aguardou a tua mãe. Quando a tua mãe entrou no mundo espiritual, quem tu acha foi a primeira pessoa que ela procurou? Foi ele. E o que tu acha que eles ficaram fazendo lá? Eles foram se resolver. Sabe por quê? Porque tudo isso que nós somos aqui, todas essas imperfeições que nós temos aqui, essas maldades que nós cometemos às vezes com outras pessoas ou conosco mesmo, são coisas da carne. Lá não tem mais carne. Lá a gente só senta e se resolve. Cara, eu quero viver com Deus. Vamos se resolver. E a partir desse momento, eles passaram esse tempo todo mandando vibrações para você. Minha filha, resolve logo isso. Ó, tem um monte de bênção aqui que está liberada para ti, mas tu precisa dar o teu passo. E aí, 25 anos depois, tu deu o teu passo. E a partir desse momento, muitas coisas aconteceram na tua vida que talvez tu nem tenha percebido, por conta deste passo de cura que tu deu na tua vida e ter aceitado receber uma bênção da paternidade. Então, todas essas coisas, elas vêm e para nos curar, só. É só isso. Tá vendo como a obra do Senhor somos nós? Somos nós mesmos. Eles se resolveram lá, nós nos resolvemos aqui e as coisas acontecem como tem que acontecer. No final das contas, a gente só precisa ser selado. Com quem, quando, como, não interessa. O que interessa é que a gente tem que ser selado. Acabou? Acabei. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amém, Karen. Amém. Tá tendo Amém. comentários aqui que eu vou ler rapidinho. A irmã aqui falou que o marido dela precisava assistir. O nome dela é Meuci, se não me engano. E acho que é só isso. Deixa eu ver. O meu céu falou que a Su pensava como um ser mortal, e depois que eles se foram, eles já foram ter o maior conhecimento após a morte. Verdade. Isso mesmo. Gente, obrigada, obrigada. Quem disse aí, qual foi a irmãzinha que falou que o marido precisava assistir? Meu se não dá, eu tô sem Cielo. óculos, a letrinha tá tão miudinha. Então, Meu Se cielo. parece. irmãzinha, eu vou colocar o link aqui do nosso grupo lá no YouTube. Eu vou subir
o mais tardar meia-noite para a gente, aí a gente já tem esse link, essa coisa lá nessa página. Se a senhora quiser seguir, ou quem aqui ainda não segue o nosso grupo lá no YouTube, né? É só clicar no link que eu coloquei aqui, e que daqui a uma horinha a gente vai ter a Karen lá conosco. Isso foi eu que falei, o Jaciel, eu precisava assistir, sabe? Então manda para esse Ciel chato depois. E ó, ele tá Gente, na casa do irmão agora e não pôde assistir. agradecemos a presença de todo mundo, todos. Agradecemos a presença da Karen, pela excelente live que ela nos deixou e todo o conhecimento que adquirimos hoje. Ela vai voltar, vamos marcar com ela um próximo dia, uma próxima data. Agora a Carmen Moretti vai oferecer a oração para gente. E depois, quem quiser ficar, pode ficar e fazer perguntas. Vai estar. Licença. Querido e amado e bondoso Deus, humildemente, mais uma vez, curvamos as cabeças diante de Ti, Senhor, para te agradecer por essa noite maravilhosa, pela disponibilidade da irmã Karen, Pai, por estar conosco nessa noite, por ensinarmos tantas coisas tantas dúvidas que ainda temos sobre a nossa vida após partirmos dessa, Pai, para um mundo melhor. Agradecemos imensamente todo esse conhecimento, que possamos ter o coração aberto, a mente aberta, para sempre estarmos preparados para aprender, Senhor, tantas coisas maravilhosas que através do livro de Mórmon, através dos conhecimentos que o Senhor nos deixou nessa dispensação, e como somos tão privilegiados, Senhor, de aprendermos nessa vida. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, que amanhã possamos, mais uma vez, lembrarmos de Ti, renovarmos os convênios que fizemos com Ti, Senhor, e as promessas que fizemos com Ti por ocasião do batismo, Senhor. Renovarmos os convênios através do sacramento. Que o Senhor possa nos dar um domingo maravilhoso e que essa semana que vai se iniciar, Senhor, que possamos continuar esse trabalho maravilhoso da nossa árvore genealógica, da Family Search, que nós sabemos da nossa responsabilidade que assumimos, Pai, quando conhecemos esse evangelho maravilhoso aqui na Terra. Essas bênçãos que te pedimos com humildade e com amor, em nome de teu Filho Jesus o Cristo. Amém. 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 E, Obrigada, gente, irmã. não foi depois de 25 anos, não. Amém. Foi depois de 35 anos. Eita, foi mais ainda.